Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre tornando-se sem medo. 4 passos para você extinguir o medo e reduzir os sintomas da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde, disposição, qualidade de vida, reduzir aí o medo, a ansiedade e a depressão e ter mais abundância de saúde. E como você já sabe, os seus comentários aqui são muito importantes. Coloque aqui a sua experiência, as suas necessidades, as suas dúvidas, as suas perguntas. E eu sempre respondo os comentários nas lives que acontecem terças, quintas e sábados, às 19 horas. E você ainda não assinou meu canal, clique aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações e assine o canal. Bem-vindo! Nós já vimos em outros vídeos aqui como você pode controlar a ansiedade, 4 passos, 6 passos, várias técnicas para você extinguir a ansiedade através da contenção, do controle, né? Mudando a forma como você pensa, como você age, mudando seus comportamentos e, como você sabe, as preocupações excessivas e o medo, todos os medos, são muito importantes para poder você diminuir a ansiedade, quer dizer, reduzir o medo, você reduz a ansiedade, porque a ansiedade está muito relacionada àquele medo do futuro, aquela situação de perigo que eu vejo, que eu tenho medo dela, isso traz uma sensação muito ruim, um desequilíbrio muito grande. Quando eu trabalho isso, eu me torno com menos medo, eu extingo esse medo, a ansiedade e os sintomas tendem a desaparecer. Isso é um processo. Como tudo que a gente tem feito aqui no canal, não é de um dia para a noite, não é um milagre, mas é um passo a passo que você vai estar vendo aqui nesse vídeo. Depois, outras lives e outros vídeos vou tratar de novo desse assunto, porque ele é muito importante. E como vocês sabem, o medo é uma emoção muito básica, muito forte, inata do ser humano, e ela é positiva, ou seja, essa sensação, essa emoção do medo, ela nos protege. Claro que se você está num prédio de mais de 4.000 metros, você tem medo ali da altura, vai te proteger de não pular e evitar cair e se machucar, né? Então o medo, ele é um sinal de segurança, de estabilidade, que a gente pode contar para nos proteger contra as adversidades, os obstáculos. Agora, o excesso de medo ou um medo irreal, aí sim que ele precisa ser extinto e você se tornar sem esse medo, que ele é totalmente irrelevante e causa muita ansiedade para você. Como a gente viu aí em outro vídeo, chama o mecanismo do medo, você pode ir lá no canal aí, ver nos cards, você vai entender que o medo ele precisa de 3 componentes para ele acontecer junto, para ficar mais forte. Primeiro, é você ver uma situação que realmente vai te dar perigo, né? Uma situação de ameaça, que você acha que pode correr risco de vida. Como, por exemplo, a pandemia, né? Todos nós estamos morrendo de medo, e claro, com razão, um medo legítimo, né, dessa pandemia. Então, há essa ameaça aí. Um segundo fator é o quanto que a gente acredita que essa ameaça, esse perigo, ele é iminente, ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento. E no caso da pandemia, sim, o vírus está aí, você pode contraí-lo a qualquer momento, né? Isso assusta a gente mais. Um terceiro ponto é se você acredita que você é vulnerável, que você é frágil para lutar contra esse perigo, né? Então esses 3 fatores precisam estar acontecendo para você se tornar mais aberto ao medo, né? Mais frágil, mais suscetível ao medo. E você eliminando um deles, você começa a diminuir o medo. Então, à medida que você percebe que esse perigo que você está vendo, no caso a pandemia, ele é real, né? Então a vacina é uma forma da gente poder extinguir esse medo, né? Esse perigo aí, ele vai existir, mas a vacina, você está mais protegido. Então você se sente menos vulnerável e você percebe que não é iminente, ele não vai te atacar logo. E se atacar com a vacina, a gente está mais protegido, você pode ter sintomas, mas sintomas que são mais leves, né? Então, e aí eu posso entender isso tudo que acontece na minha vida a partir dessa perspectiva, para eu poder fazer um controle do medo, eu me tornar mais livre e extinguir o medo. Então, repetindo, primeiro, você, por exemplo, tem medo de sair à rua, de encontrar pessoas, ou de ir a um shopping, ou de um evento. Então, você acredita que aquilo ali, ele é muito perigoso. Quando você começa a mudar isso, você começa a ver, olha, não, ir ao shopping, ao evento não é tão perigoso assim, né? Então, você começa a diminuir o medo. E se você percebe que estar com pessoas não é um perigo iminente, as pessoas não vão te agredir, não vão te causar mal, também você começa a extinguir o medo. E o terceiro componente, se você acha que você não é vulnerável, que você não é frágil para estar com as pessoas,
Então, esse terceiro fator ajuda também você a extinguir o medo, né? Mas esses são os processos de mecanismo do medo. A gente vai ver daqui para frente, agora no vídeo, quais são os passos para você dar conta de extinguir esse medo passo a passo. Além desses três fatores aí que eu falei, do mecanismo do medo, que está nesse vídeo aí do canal, nós temos outros fatores que estão contribuindo para que o medo exista. Um deles é a memória, nossa famosa memória, porque nós guardamos cenas, momentos, músicas, sons, palavras que nos agridem, não é? Então, vocês sabem que a gente tem aí uma memória que é limitada. Quando eu falo para você, por exemplo, lembre de todos os dias, os 365 dias de 1980, né, se você ainda não nasceu, ou de 2020, do ano passado. Lembre aí de todos os 365 dias do ano passado, o que aconteceu hora após hora. Né? Impossível. A nossa memória, então, ela é limitada. E outro aspecto, a memória, ela cria situações também. Né? A nossa memória, além de ser limitada, lembra daquela frase, quem conta um conto aumenta um ponto. E isso acontece mesmo, porque a nossa capacidade de guardar exatamente o que aconteceu, ela é muito frágil. Então, quando você lembra de alguma coisa que aconteceu no passado, na verdade você está lembrando de algumas situações, mas você está recriando aquele momento. E aí que é a dica que a gente pode trabalhar e extinguir esse medo. Muitas vezes, por exemplo, roda gigante. Eu tenho pavor de roda gigante, gente. Tenho medo de roda gigante. Pode acreditar? Subir lá em cima e ficar balançando não é para mim. Montanha-russa também, nem fale, né? Tem aquele loop da montanha-russa, eu fico, só de pensar, me dá náusea, eu fico com medo. Mas eu posso extinguir esse medo a partir do momento que eu começo a lembrar, a mudar minha lembrança de que talvez estar lá em cima na montanha-russa não seja tão aflitivo assim. Eu posso treinar o meu organismo, a minha memória, para mudar essa percepção. E aí eu posso acabar extinguindo esse medo gradativamente, passo a passo. Outro fator que impacta no medo, o hábito. Quando você é habituado a ter medo das situações, você repete esses comportamentos. Então, à medida que você repete várias vezes, o medo se instala e fica grudado para você. Então, se você tem medo, por exemplo, de sair a algum lugar e você continua repetindo esse medo, ele vai sedimentando no seu cérebro, no seu organismo e aí dificultando ainda mais você se libertar desse medo. E um outro fator é a sensibilização, o quanto que você é sensível para captar com rapidez, você detectar e reagir àquela situação. Né? De repente você bateu o olho na rua, por exemplo, tem muita gente seguindo, você já fica assustado e já fica com medo. Né? Ou você vai conversar com uma pessoa e já rapidamente você sente que ali é uma ameaça e fica com medo. Quer dizer, essa sensibilidade ao medo, muitas vezes muito forte, ela faz com que esse medo fique mais assustador e é isso que a gente precisa mudar. Então a gente precisa mudar o hábito, a repetição que acontece, essa sensibilidade e essa memória em relação às situações que são perigosas para você. Queridos, você sabe que a nossa memória é uma máquina incrível. Nossa capacidade de racionar, a memória ajuda a focalizar, a lembrar informações que a gente considera importantes. A gente usa a memória o tempo todo. E ela é uma parte muito importante da sobrevivência humana. Ela nos permite lembrar coisas perigosas, né? Coisas boas que nos aconteceram, e a gente pode aí se preparar para a próxima vez que isso acontecer. Ou seja, então, à medida que a gente tem essa memória do perigo, a gente vai se defender lá na frente contra ele. Então, ela nos ajuda nesse. Agora, quando uma experiência que você tem, ela é acompanhada por uma situação de muito medo, de estresse, né? Quando a gente está ali, quando a gente fica com medo, o cérebro rapidamente, vivamente, ele armazena aquilo como uma experiência, como uma memória instantânea. Então, a situação, a circunstância exata, os detalhes daquela experiência, as nossas conclusões sobre ela e a nossa reação emocional a ela, está muito guardado, né? E essas experiências, ela tem uma resposta ao estresse que acompanha e fica armazenada muito mais rapidamente do que as experiências sem ela. Então, quando você veja também o contrário, assim, experiências boas, quando você vê um filme bacana, um show, uma visita à praia, uma viagem maravilhosa, aquilo gruda na sua cabeça, né? E agora, as situações também do medo, elas têm uma tendência a ficar mais fortes na sua memória, claro, né? A gente tem esse medo aí muito presente, né? Uma vez que a gente fica com medo, a amígdala, que é esse órgão dentro do cérebro, que eu já falei para vocês em outros vídeos,
eles nos lembram do perigo e aí, sempre que a gente depara com a mesma situação ou uma circunstância semelhante, ela faz com que a gente possa tomar medidas para fugir ou lutar. E aí, lembra, lutar ou fugir é esse sistema de alerta do corpo e que realmente faz a gente ficar muito mais ansioso. Então a amígdala ela vai continuar a nos alertar para que o perigo ele vai diminuir enquanto a gente acreditar que aquele perigo está presente ali, né? Esse sistema de alerta precoce ele é um estímulo e uma lembrança repentina, ela vai alertar a gente das pessoas, dos locais, das situações, das circunstâncias onde a gente viveu aquele medo, né, que tá acontecendo. Então, o estabelecimento do medo ele acontece assim. Você tem uma circunstância, né, onde o cérebro armazena essa experiência e todos os detalhes, como na memória. A amígdala nos alerta para o perigo dessa situação semelhante ou alguma outra situação semelhante que a gente estava com medo, né? E aí os fatores, os dois juntos, eles causam uma sensibilidade à ameaça, à situação ou à circunstância, né? Agora, uma vez que esse mecanismo de sobrevivência faz isso, ele tenta nos proteger. Agora, apesar de ser um mecanismo de sobrevivência, as situações muitas vezes realmente perigosas, elas nos ajudam a fugir delas. Mas e as situações que a gente que a gente acha que é perigosa, mas não é perigosa? Aí que encontra essa ansiedade instalada há muito tempo. Então a gente pode ter medo de lugares familiares, de pessoas, lugares, por exemplo, como restaurante, lojas, shopping, centers, ônibus, transporte, ou uma viagem que você vai deixando na cidade, ou você sair da sua zona de segurança, sair de onde você se sente mais seguro, do seu quarto, ou da sua casa, ou da sua cidade, ou do seu país também, né? Elevadores, escadas rolantes, interações sociais. De repente é difícil para você estar num evento social, numa festa, numa reunião, ou na escola, ou no trabalho, né? Você pode ter também dificuldade de dormir. Na hora de dormir você fica apavorado, com medo de ter pesadelos, e aí você não consegue dormir. Você pode ficar também com medo de espaços confinados, sem saída, sem ter acesso rápido, ou medo de estar nas filas, né? E aí só alguns exemplos de lugares onde esse medo pode acontecer, né? E a gente fica com medo não por causa da situação, da circunstância em si, mas por causa do que pensamos que pode acontecer na situação. E aí essa luta e fuga aí, problemática, que aumenta a ansiedade. Por isso os medos comuns também, ele fica assim, muito exacerbado. Por exemplo, você fica com medo de estar desmaiando, ou andando na rua ou em público, né? Você fica parecendo envergonhado, você tem medo do ataque de pânico, um ataque de pânico em público, você tem medo de ficar longe de casa, longe da sua situação segura, você fica com medo também de não dormir à noite, e aí, ou o que pode acontecer com você quando você dormir, e aí uma infinita questões, circunstâncias que podem causar o medo, né, gente? E essa ansiedade já fica incontrolável. Você pode ter medo de ficar louco, como muitos aqui acham, ou você pode achar que a sua ansiedade é incontrolável e você nunca vai ter descanso a cada dia, né? E aí, como a gente já viu aqui no canal, os medos eles são muitos e vão gerar mais ansiedade, cada vez mais ansiedade. Agora, a notícia boa é, o medo, ele nos ajuda e pode também nos prejudicar, e ele acontece muito rápido, né? Ou seja, você estabelecer um medo, ele é muito rápido. Agora, extinguir o medo não é tão rápido assim. Exige esforço, reforço e passo a passo para você se libertar dele, né? E a boa notícia é que você pode fazer isso. É possível extinguir o medo dessas circunstâncias, com certeza. Então, por exemplo, se você está sentado e alguém com uma arma na sua cabeça e fala assim, não tenha medo, enquanto você achar que aquela arma tem bala ali dentro que pode atirar em você, é claro que você vai ficar com medo, né? Então, à medida que você acredita que a arma está carregada, que é capaz de atirar e que a pessoa pode puxar o gatilho a qualquer momento, a gente vai ter medo. Apesar de alguém falar com a gente, não precisa ter medo não, né? Ninguém é louco de fazer isso. Agora, quando a gente começa a não acreditar mais, de repente aquela arma não está carregada, ela está vazia, você começa a saber disso, o seu medo vai extinguindo, né? A gente só fica com medo de alguma coisa quando a gente acredita que a gente está em perigo, né? E eu só deixo de ter medo quando eu acredito que eu não estou em perigo. Então, para extinguir o medo, a gente precisa de uma boa razão ou várias razões para acreditar que não estamos em nenhum perigo real, não é? Então, queridos, um passo importante para a gente poder diminuir, tornar-se sem medo, é a famosa habituação, a gente diminuir os hábitos e comportamentos que estão associados ao medo, né? Então lembra, a amígdala ela vai alertar você sobre uma coisa que está em perigo.
quando a gente depara com uma situação ou uma circunstância que é perigo, né? Então, normalmente a gente sente medo nessa situação específica, que a gente está mais habituado. Então, você sabe que tem uma ponte ali, um rio, que ele pode alagar, então aquilo ali você afasta daquela ponte, porque você está habituado a saber que ali pode ter um alagamento, o rio pode subir e você ficar preso ali, né? Então, é lógico que isso vai fazer com que você se habitue a não passar por aquela ponte, né? Então, aparentemente, isso é automático, né? Os avisos que a sua amígdala dá para você, que o seu cérebro dá, eles são automáticos, é a repetição e o reforço nos ajudam também a aprender desse medo, mas também nos ajudam a aprender coisas novas e também nos ajudam a liberar as respostas do medo automáticas que o corpo dá, né? Então, para extinguir os medos, a memória original, aquela memória que teve, nossa, aquele acidente que teve ali, né? Ou que, de repente, dirigir naquela estrada me trouxe aquele acidente e eu vejo que aquilo ali é uma circunstância que me deu medo. Eu preciso substituir essa memória por uma nova memória, não é? Por uma situação nova, onde a circunstância ali não é mais perigosa. Então, você pode ter tido um acidente numa estrada e você lembra daquela estrada ligada ao acidente. Você pode construir uma nova memória onde aquela estrada ali está mais segura, não é? Você pode vê-la mais pavimentada, você pode se ver dirigindo ali com mais segurança. Então, queridos, os 4 passos para você reduzir o medo, você se tornar sem medo, extinguir o medo, o primeiro, você eliminar uma daquelas 3 condições que a gente falou que acontecem quando o medo está operando em você. Primeiro, você identificar que aquela situação ali, ela não é tão perigosa assim como você estava pensando que ela é, não é? Então, de repente, você está com medo de sair, ir no shopping, no evento, e você começa a trabalhar a sua mente, a sua cabeça, falar assim, olha, não, aquilo ali eu já tive medo, né, e não é tão ameaçador assim. Eu posso ir um pouquinho, 10 minutos e volto. Quer dizer, você faz um processo gradual para poder aquela situação não parecer tão perigosa para você. 2, você precisa eliminar a ideia de que essa situação ela é iminente, que vai te trazer um perigo no momento exato, né? E na verdade, quando você imagina que você está indo para um evento, por exemplo, quando você diminui essa iminência, não, eu posso ir gradativamente pouco a pouco, eu posso ficar 10 minutos só embora, então você diminui essa iminência. E o terceiro ponto é você se sentir vulnerável naquela situação. Então, quando você deixa de se sentir vulnerável, você fala, não, eu posso enfrentar aquela situação, aí você está também diminuindo a força do medo no seu corpo e na sua mente. Então, esse é o primeiro passo. Trabalhar com essas 3 condições para que você possa diminuir e extinguir esse medo e tornar-se aí sem medo, com mais coragem. O segundo passo é transformar a memória, não é? Como você sabe, então, essa memória que você teve ali de uma situação difícil, uma circunstância, um acidente, ou um trauma, ou de repente um pesadelo que você teve, quando você lembra disso, isso te traz muita ansiedade e muito medo. Então nós precisamos transformar essa situação, essa memória. Como que a gente faz isso? Repetindo várias vezes uma nova situação. Trabalhe com imagens, funciona muito. Tem um vídeo aqui que eu falo dessa técnica de terapia de imagem, não é? E aí você pode mudar essas suas memórias através das imagens, através de contar novamente aquela situação sob um outro ponto de vista, não é? Então, à medida que você trabalha a repetição de uma nova memória, de uma nova história, você reconta a sua história de uma forma diferente, você vai mudando essa sua percepção de que ali foi muito assustador. Pode ter sido, sim, mas você pode criar, inventar uma nova circunstância. Não é que você está mentindo para você, mas é que você está tirando o excesso de perigo daquela situação que você viu, né? E por isso que a meditação funciona muito, então lembra das meditações guiadas aqui do canal, porque o que é uma das técnicas da meditação? É você trabalhar com a área aqui do lobo frontal da sua testa. Essa área ela é muito responsável pela memória, pelo planejamento, pela execução, pelo raciocínio. Então, quando você está meditando, essa área está sendo mais acionada, está sendo mais energizada e assim fica mais fácil você trazer memórias positivas, você trazer pensamentos mais saudáveis, sentimentos mais de bondade, de serenidade, de paz, de felicidade. E aí você te ajuda a ver aquela situação que você viveu como não sendo tão perigosa quanto você acredita que ela tenha sido. Então, essa transformação da memória ela é possível, ela é gradativa, por isso que a psicoterapia é tão importante, porque vai te ajudar nesse processo de
construção de uma nova história, uma nova memória, uma nova perspectiva de vida. E aí tudo vai ser diferente. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. O terceiro passo é eliminar o comportamento habituado. Assim, sabe, como todo hábito, ele se estabelece, né? E também o medo de alguma coisa, ele pode se tornar um hábito, né? Porque você está tão acostumado a sentir aquelas sensações, aquelas emoções, que quando você fica habituado, a gente tem que trabalhar para eliminar esse hábito. E como a gente elimina o hábito? A gente tirando aquela repetição do que está acontecendo. Você precisa dessensibilizar, não é? Você precisa diminuir aquela repetição, aquele reforço. Cada vez que você olha para aquela situação, que você lembra e que isso traz angústia, traz ansiedade, perigo, medo para você, o medo aumenta. Então nós precisamos criar um hábito de uma nova visão, uma nova circunstância, uma nova percepção. E isso, passo a passo, gradativamente, você vai conseguir com certeza. E o quarto passo é a dessensibilização, né? Uma vez que a gente tem medo de alguma coisa, a nossa memória, o nosso comportamento, o hábito que se tornou, ele vai se tornar sensível àquela ameaça, e àquela situação e à circunstância. Então, para extinguir completamente o medo, você precisa também dessensibilizar a ameaça da situação e das circunstâncias. E como você faz isso? Muitas vezes você se expondo àquela situação. Então, por exemplo, você tem medo de um evento público, de falar em público, ou de ir a um shopping, ou lembrar alguma situação que você viveu, trauma. E aí, quanto mais você se expõe a essa situação, e isso se torna mais tranquilo para você, você está dessensibilizando a força que esse evento tem na sua memória, na sua cabeça, na sua mente, e diminuindo assim o medo. Então, para nós mudarmos essa memória, a gente precisa trabalhar com imagens, com raciocínios, lembrar, construir uma linguagem. Então, o que a gente pensa sobre aquela situação, mudar o que a gente pensa. Quando você fala assim, nossa, eu acho que eu vou morrer, tá vendo esse jeito de pensar? Eu acho que eu vou perder o controle. Isso tudo faz com que a situação fique muito exagerada. Nossa, aquele dia naquela casa daquela pessoa, ou aquele dia naquele evento público, eu quase morri, quase infartei. Quando você pensa assim, você vê a situação com muito drama, muito dramática, muito forte, muito exagerada. Mas quando você muda esse seu pensamento, olha, foi assustador, eu fiquei com medo, mas não foi tão grave assim, né? Eu posso lidar com isso cada vez mais, melhor. Então, as nossas conclusões sobre essas experiências, elas podem mudar. Muitas vezes eu concluí, olha, aquela pessoa foi super agressiva, ela me desrespeitou demais, então criou um conflito que eu tenho medo dela. Aí quando você muda isso, olha, tudo bem, ela talvez não foi adequada, não foi educada, mas não foi tão agressiva assim, né? Eu posso lidar com isso. Então quando você faz essa mudança da sua conclusão sobre aquele evento, sobre aquele conflito, você começa a transformar esse medo, diminuí-lo pouco a pouco. E aí, para a gente trabalhar com essa memória e mudá-la, lembra, o primeiro medo que você teve de alguma coisa, ele veio com detalhes, com sons, com cheiros, com sabor, até uma música, alguma pessoa na situação. Então esse primeiro medo ele precisa ser mudado. E como que ele é mudado? Criando uma nova percepção daquela situação, transformando aquela memória ali. Isso requer esforço, claro, tempo. Muitas vezes você vai achar que não está acontecendo, que não consegue, mas pouco a pouco, repetindo, você vai contar uma nova história daquela situação, com outro contexto. Então, queridos, para extinguir o medo, a gente precisa contê-lo, né? Dentro daquela perspectiva de diminuir aquelas 3 ameaças que eu falei do medo, a gente precisa transformar a memória e aí eliminar o comportamento que ele é habituado e automático e dessensibilizar. Esses 4 passos, eu vou falar mais vídeos sobre eles, mas com certeza eles são muito ricos para a gente tirar isso e tornar você sem medo, livre aí do medo para novas aventuras, uma vida mais em paz, sem os sintomas da ansiedade. E se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, hein? E comente aqui a sua dúvida, a sua necessidade, que nós somos uma comunidade onde uns apoiam os outros.